nós não podemos deixar de respirá-lo. Oh, gentle breeze of love, Essa suave brisa de amor, more fragrant than the myrtle tree. mais fragrante que a mirra, The henna flower is to me. como a flor de hena és para mim. Oh, the balm of heaven above. Senhor, Amém. Senhor Jesus, Amen. Lord Jesus, we love you. Senhor, te amamos. Thank you for another opportunity to be gathered into your name. Obrigado por essa oportunidade de nos reunir em teu nome. Lord, we're so grateful and thankful to be here. Estamos tão gratos por estarmos aqui. Lord, we open our heart to you. Senhor, abrimos nosso coração a Ti. Lord, we pray you open your heart to us. Oramos para que abramos o nosso coração, que o Senhor abra o seu coração a nós. Oh, Lord, we open our heart, Lord. Abra teu coração, Senhor. Fill us with yourself. Nos encha contigo mesmo. Fill us with your very being. Encha-nos com teu próprio ser. Help us to see you in this Que message. possamos vê-lo nessa mensagem. Oh, Lord Jesus. Ó Senhor Jesus. Bring us into more reality. Nos traga para mais realidade. Amen. Amém. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Saints, we come to another series Santos, vimos agora para mais uma série on experiencing, enjoying, and expressing Christ. em experimentar, desfrutar e expressar Cristo. This is the part 2 of this message. Essa é a parte 2 dessas mensagens. We had part 1 Nós a tivemos few a months parte ago, 1 alguns meses atrás. and we covered the matter of the gospel Cobrimos a questão do Evangelho and the book of Acts. no livro de Atos. And today we're going to begin a new series, E hoje começaremos uma nova série. and we're going to be covering Romans E cobriremos Romanos, and 1st and 2nd Corinthians, Galatians, and Ephesians. 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas e Efésios. And in this message, our focus is on the book of Romans. E nessa mensagem nós focaremos no livro de Romanos. The title of the first message is The Seed of David Becoming the Son of God. O título da primeira mensagem é O Descendente de Davi torna-se o Filho de Deus. Before we get into too far, I want to read a portion. Antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria de ler uma porção. This actually covers the general title of this series. Isso, na verdade, cobre o título geral de toda essa série. To help us see the burden about the matter of our experiencing and enjoying Christ. Para ver essa questão de The matter of our a experiencing questão de and enjoying experimentar, Christ. desfrutar e expressar Cristo. Okay, so this is from actually this particular message. Brother Ron shared this portion. Então, isso é particularmente dessa mensagem, o irmão Ron compartilhou. And I want to share with Eu you. gostaria de compartilhar com vocês. Say we should be clear in the way that we use the words experience and enjoy. Deveríamos estar claros da maneira que usamos as palavras experienciar e desfrutar. Our experience of Christ involves our human spirit. A nossa experiência de Cristo envolve o nosso espírito humano. Our experience of the Lord in our mingled spirit becomes enjoyment. A nossa experiência do Senhor em nosso espírito mesclado se torna desfrute. Enjoyment is mainly in our soul. O desfrute é principalmente na nossa alma. The source of our genuine joy is not from anything human. A fonte da alegria genuína não é de nada humano. If our joy springs from the human source, Se a nossa alegria surge de uma fonte humana, we may be happy one day, podemos estar felizes um dia, but the next morning we may want to wake up. We may not want to wake up and get out of bed. mas na manhã seguinte podemos não querer levantar da cama e não querer acordar nem sair da cama. Our enjoyment of Christ's divine nature, O nosso desfrute da natureza divina de Cristo, His resurrection life, a sua vida de ressurreição, involves our mind, emotion, and will. envolve a nossa mente, emoção e vontade. Peter points to our experience and enjoyment of the indwelling Christ
Pedro aponta para a nossa experiência e desfrute do Cristo que habita interiormente as the one who shepherds our soul from within. como aquele que apacenta a nossa alma de dentro para fora. The Lord does not judge us when it comes to this matter. O Senhor não nos julga quando vimos a essa questão. He wants us to have joy. Ele quer que tenhamos alegria. He wants us to have joy. Ele quer que nós tenhamos alegria. But joy is based on our experience of Christ. Mas a alegria é baseada na nossa experiência de Cristo. And is mainly experienced in our soul. E é principalmente experienciada na nossa alma. The Lord, as the life-giving Spirit indwelling within us, O Senhor, como Espírito que dá vida, que habita interiormente, within us, is the shepherd of our soul. é o pastor de nossa alma. At any given time, A qualquer momento, He knows whether we're experiencing and enjoying Him. Ele sabe se nós estamos experienciando e o desfrutando. Sometimes we experience Christ, Algumas vezes experienciamos Cristo, but we don't enjoy Him. mas não o desfrutamos. For example, Por exemplo, suppose a mother prepares dinner for her son. suponha que uma mãe prepare um jantar para o seu filho. When the boy tastes the food, he says, Quando o menino ele sente a comida, ele diz: I don't like it. eu não gosto disso. However, the mother says, you cannot get up from the table until you eat what I have prepared. Mas de qualquer forma a mãe diz: você não pode sair da mesa até que você coma tudo que eu fiz. In this instance, the child may eat, but there is no enjoyment in his eating. Nessa situação, a criança comeu, mas ela não teve o desfrute da comida. In John 15:11, just a little portion more, Em João 15:11, só mais uma porçãozinha. Jesus said, "These things I have spoken to you, that my joy may be in you." O Senhor disse que nessas coisas que eu tenho falado, eu falo essas coisas para que a vossa alegria em mim, That your joy, that my para que a joy, minha alegria esteja em vós. and that your joy may be made full. E para que a vossa alegria seja completa. The Lord wants our joy to be made full. O Senhor quer que a nossa alegria seja plena. Do you want your joy to be made full? Você quer que a sua alegria seja plena? Hallelujah. I want my Hallelujah. joy to be made full. Eu quero que minha alegria seja plena. He wants his joy to be our joy. Ele quer que a sua alegria, que a alegria dele seja a nossa alegria. This is the Lord's present shepherding of our soul. Esse é o apacentar presente do Senhor em nossa alma. We may wonder, Lord, what is your joy? Podemos nos perguntar, Senhor, o que é a sua alegria? In your life on the earth, you suffered more than any other human being. No seu tempo aqui na terra, na sua vida aqui na terra, você sofreu mais do que qualquer outro homem. Only God the Father knows the depth of your suffering on the cross. Somente Deus Pai sabe a profundeza do sofrimento seu na cruz. And yet your testimony was my joy. E ainda o seu testemunho foi minha alegria. The Lord wants His word in John 15:11 O Senhor quer que a sua palavra em João 15:11 to be fulfilled. seja cumprida. He wants His joy to become our joy. Ele quer que a alegria dele se torne a nossa alegria. Amen. This gives us a brief view into this general subject Isso nos dá um breve resumo nesse título geral of experiencing, enjoying, and expressing Christ. de experienciar, desfrutar e expressar Cristo. Actually, when I read this, Na verdade, quando eu li isso, it reminded me of Hebrews 12:2, isso me lembrou de Hebreus 12:2, where the Lord said, onde o Senhor where diz, Paul said, onde Paulo diz, "For the joy set before him." porque a alegria que lhe estava proposta, The joy was set before the a Lord. alegria que lhe estava proposta, He endured the cross, ele aguentou a cruz, suportou a cruz, and despising the shame. apesar da vergonha, desprezando a vergonha. Imagine the joy that was set before him to go through everything that he went through. Imagine a alegria que estava proposta a ele para suportar tudo aquilo. This joy is not something sourced in
anything human or anything natural. Essa alegria não tem a sua fonte em nada natural, nada humano. This is based on God's economy. Isso é baseado na economia de Deus. When we see this joy, Quando vemos essa alegria, the Lord's joy will be in us, a alegria do Senhor estará em nós. and our joy will be made full. E a nossa alegria será plena. Amen. Amém. Okay, praise the Lord. Louvado seja o Senhor. So we come to this first message, Então vimos para essa primeira mensagem. and the subject again is the seed of David becoming the Son of God. O título novamente é O Descendente de Davi torna-se o Filho de Deus. The main verses here are in Acts and Romans. Os versículos principais aqui estão em Atos e Romanos. So specifically in Acts 13:33, Então especificamente em Atos 13:33 and also in Romans 1. e também em Romanos 1. But in Acts 13:33, Então em Atos 13:33, this is where the Apostle Paul, after he had been commissioned by the Holy Spirit, aqui é quando o apóstolo Paulo foi comissionado pelo Espírito and he left the city of Antioch and he went on his ministry journey. e ele deixou a cidade de Antioquia And he went on his first ministry journey. na sua primeira jornada do ministério. And here in Acts 13, E aqui em Atos 13 was actually his first message, é a sua primeira, na verdade, a sua primeira mensagem. at least according to the word. That's the first message that we see De that he was acordo, given. pelo menos de acordo com a palavra, é a primeira mensagem que ele fala. And in Acts, the content of what he was preaching E em Atos, o conteúdo do que ele pregava is actually very interesting because it is related to the matter of this topic that we're talking about. é muito interessante, na verdade, porque tem relação com esse tópico que nós falamos agora. The seed of David becoming the Son of God. O descendente de Davi torna-se o Filho de Deus. This was his first message. Essa foi a sua primeira mensagem. And then in book of Romans, Então, no livro de when Romanos, we think of book of Romans, we think of the gospel of God. quando pensamos no livro de Romanos, pensamos no Evangelho de Deus. And this was actually written by Paul E, na verdade, isso foi escrito To the- por Paulo to the saints in Rome. para os santos em Roma. And this was later in his ministry, in his third ministry meeting, in his Isso- third ministry journey. E isso foi mais tarde no seu ministério, na sua terceira jornada do And ministério. listen to what he says in Romans 1:1. E veja o que ele diz em Romanos 1:1. Said, I, a slave of Christ Jesus, Eu, escravo do Senhor Jesus. a called apostle. Só um minuto, sorry, bro. Paulo, escravo de Cristo Jesus, apóstolo chamado, Separated unto the gospel of God. separado para o Evangelho de Deus. And then verse 3 says, concerning his son, E então o versículo 3 diz, a respeito do seu filho, who came out of the seed of David according to the flesh. que veio da descendência de Davi segundo a carne. This gives us another glimpse into the burden of Paul Aqui in nos dá- in his gospel preaching. Aqui nos dá novamente mais um vislumbre nesse Evangelho de Paulo. So we see then the content of his gospel preaching here is a matter of the seed of David becoming the Son of God. Aqui vemos novamente que o conteúdo da sua pregação aqui era o descendente de Davi tornando-se o filho de Deus. But this subject of the seed of David becoming the Son of God, Mas esse actually, assunto, esse tema do descendente de Davi tornando-se filho de Deus, the first mention of this was actually back in the Old Testament, na verdade a primeira menção disso foi no Antigo Testamento. in 2 Samuel 7. Em 2 Samuel 7, And while he's looking for the verse, the Enquanto background procura of this was David, the King David, aqui o rei Davi, he had built himself a house of cedar. ele aqui habitava, He built himself a house of cedar. ele construiu para si mesmo uma casa. So he lives in a house. Sorry, como que é? He lives in a house. E ele vive então nessa casa. And on his heart, Mas no seu coração, he wanted to do something for God. ele quer fazer algo para Deus. He said, I live in the house of cedar. Ele diz, eu vivo nessa casa de cedro, But God mas lives, Deus, is living in a tent.
Ele vive numa tenda, in a house of curtains. numa casa de 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 tecido, Drapes. The drape for the window, curtains. de Cortinas. de cortinas, de tecidos. Okay. Okay. That's okay, brother. Desculpa, irmãos. Amen. So God lives in a house of curtains. Mas Deus vive nessa casa de So he had a tecidos. desire to build a house for God. Mas ele tinha esse desejo de construir uma casa para Deus. And then he told this to prophet Nathan. Então ele diz isso ao profeta Natã. And that Nathan told him, go ahead and do what's on your heart for God. E Natã diz a ele, vá em frente e faça o que está no seu coração. But God had other ideas. Mas Deus tinha outra ideia. That night, the word of God came to Nathan. The word of God came to Nathan Então a palavra de Deus veio a Natã and told Nathan, e disse a Natã, this is what you should say to David, my servant. isso é a palavra que você deveria dizer a Davi, o meu servo. And this is what we see in 2 Samuel 7. E é isso que nós vemos em 2 Samuel 7. Okay, so in verse 12, Então, 2 Samuel 7, no versículo 12, he said, when your days are fulfilled aqui diz, quando teus dias se cumprirem and you sleep with your fathers, e descansares com teus pais, I will raise up your seed after you. então farei levantar depois de ti o teu descendente. Raise up your seed after you. This is probably referring to Solomon. Isso aqui- We're probably talking about Solomon. Provavelmente estava dizendo sobre Salomão. But which comes from within your body, Depois que procederá de ti, again, Solomon, de novo, Salomão, I will establish his kingdom, e estabelecerei o seu reino. maybe Solomon, Talvez Salomão. King Solomon. But then in verse 13, Mas então no versículo 13, he said that it is he who will build a house for me. e aqui diz, For my name. este edificará uma casa ao meu nome. Again, Solomon was the one who built the temple. De novo, Salomão foi aquele que construiu o templo. He built a great temple, Ele construiu um grande templo. and God lived in the temple. E Deus habitou no templo. But what happens later on in verse 13, Mas o que acontece mais tarde no versículo 13? he said, I will establish his throne, the throne of his kingdom forever. Diz, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. But now we see Mas agora vemos, the throne is forever. o trono é para sempre. But we know that Solomon, at the end of his kingdom, at the end of his throne, Mas sabemos que Salomão, no fim do seu trono, he actually had a very bad ending. ele teve, na verdade, um final muito ruim. And the Lord actually tore the kingdom of Israel from him. Na verdade, o Senhor partiu o reino de Israel nele. And eventually, a few hundred years later, E então, alguns anos depois, the whole kingdom of Israel is gone. todo o reino de Israel So we se know foi. this is not talking about Solomon. Então, esse versículo não está falando de Salomão. Again, in verse 14, it says, De novo, no versículo 14 he diz, said, I will be his father, eu lhe serei por pai, and he will be my son. e ele me será por filho. Hallelujah. Aleluia! So we're talking about Christ. Então, estamos falando de Cristo. Here we see a promise and we see a prophecy. Aqui vemos uma promessa e uma profecia. So the first was fulfilled in Solomon. Então, a primeira foi cumprida em Salomão. But the real reality of this is actually in Christ. Mas a realidade disso, na verdade, está em Cristo. So again, you see this topic of the Son of God. Então, vemos novamente que esse tópico do Filho de Deus, the seed of David, que o descendente de Davi, becoming the Son of God, tornando-se o Filho de Deus, is such a wonderful matter that we need to apprehend. é uma questão maravilhosa que nós precisamos apreender. This subject comes up again. I have two more references and then we'll move on to the outline. Eu tenho Sorry. mais duas referências e depois nós nos moveremos In, para o esboço. in Matthew 22, Em Mateus 22, this is where all the Sadducees, Pharisees, aqui é onde todos os saduceus, The scribes, fariseus, escribas, they were testing the Lord, eles estavam testando o Senhor. asking him all sorts of questions.
perguntando a ele todo tipo de questão. But the Lord, Mas o Senhor, in verse 41, no versículo 41, began to question them. começou a questioná-los. Actually, he only asked them one question. Na verdade, há somente uma pergunta, uma And questão. you can guess what the question was Você about. pode imaginar que pergunta é essa? It says to them, verse, Ele diz para verse eles, 42, o versículo 42. what do you think concerning the Christ? Que pensais vós do Cristo? Whose son is he? De quem é filho? They said to him, David's son. Responderam-lhe eles, de Davi, Because they knew in the scriptures it does say porque eles sabiam the que na Messiah will escritura, be a descendant of David. que eles sabiam que o Messias seria um descendente de Davi. Then the Lord asked Então, a further question. então o Senhor faz outra pergunta. How then does David in spirit called him Lord? Como, pois, Davi, em espírito, chama-lhe Senhor? The Lord said to my Lord, sit at my right hand until I put your enemies underneath your feet. Dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? And the question then is, if David calls him Lord, how is he David's son? Então a pergunta é, se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? This is another reference to the matter of the seed of David. The seed of David Isso é uma outra referência com relação a essa questão do descendente de Davi becoming the son of God. se tornando filho de Deus. And the very Christ E o was asking próprio this question. Cristo está fazendo essa pergunta a eles. Okay, let's jump to the last book of the Bible in Revelation 22. Agora vamos para o último livro da Bíblia, em Apocalipse 22. 22:16. 22:16. And here the Lord said, I, Jesus, E aqui o Senhor diz, eu, Jesus, have sent my angel to testify to you these things for the church. enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas para as igrejas. I am the root and the offspring of David. Eu sou a raiz e a geração de Davi. So throughout the whole Bible we see this theme Então, através- of the seed of David becoming the son of Então, God. por toda a Bíblia nós vemos essa questão do descendente de Davi que se torna o filho de Deus. And in this particular verse we just read, E nesse último versículo, particularmente que acabamos de ler, the root of David a raiz de Davi signifies the son of God. significa o filho de Deus. It is the source of David. Ele é a fonte de Davi. And the offspring of David, E a geração de Davi of course, is the seed of David. também, é claro, que é a descendência de Davi. And at the end here, the Lord said, called himself the bright morning star. E no fim desse versículo diz, a brilhante estrela da manhã. So we need to have this experience of the Christ who is the root of David. Temos que ter então, irmãos, essa experiência de Cristo como a raiz de Davi. And also the descendant of David. E também como a geração de Davi. The more we have this experience, the more Quanto mais temos essa experiência, we'll experience Christ as the one who is the morning star coming to us day by day. amém? Quanto mais desfrutamos isso, mais teremos o Senhor como a estrela da manhã vindo a nós todas as manhãs. Amen. Amém. Okay, let's go on to the outline. Ok, vamos agora ir para o esboço. I'm going to just follow the outline pretty closely. Eu vou seguir o esboço bem conforme ele está aqui. So let's Roman numeral 1. Então, o algarismo romano 1 Pode ler para mim. diz: em Atos 13, Paulo disse que da descendência de Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador, Jesus, e que Deus cumpriu essa promessa plenamente, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Amen. So in this Roman numeral 1, here actually I want to emphasize that the key word or the emphasis here is the matter of begotten. Aqui, então eu gostaria de enfatizar aqui nesse algarismo romano 1 essa questão essa palavra gerei. Is the emphasis in all of Roman numeral 1. Isso é a ênfase em todo o algarismo romano 1. Here we see Paul in his preaching, remember his first preaching, Lembre-se, essa é a sua primeira pregação.
preaching concerning the fulfilled promise made to the fathers. Essa é a pregação de que cumpria a promessa feita aos pais. And so in the beginning it talks about God, according to promise, brought to Israel a savior. Porque aqui no início diz, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador. This is related to the Lord's incarnation. Isso é relacionado à encarnação do Senhor. And later in verse 33 it talks about God has fully fulfilled this promise. E mais tarde, no versículo 33, diz que Deus cumpriu essa promessa plenamente, By raising up Jesus, ressuscitando Jesus, as it is written in the second psalm. como também está escrito no Salmo You are my 2. son, this day have I begotten you. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. I'm going to jump to the Roman numeral 2. Eu vou pular para o algarismo romano 2. Here it says that we need to know Christ Aqui diz, precisamos conhecer Cristo in his resurrection, em sua ressurreição, designated as a son of God in power with his human nature. designado como Filho de Deus em poder com a sua natureza humana. The emphasis here is a matter of designation. A ênfase aqui é a questão de ser designado. When we go through the outline, Quando there's passamos aqui por esse esboço, a lot of points há muitos pontos that appear similar. que parecem similares. And yes, they may be similar, E sim, talvez eles sejam similares, but the emphasis is different. mas a ênfase é diferente. So let's go back to Roman numeral 1 Então and then we vamos can continue from voltar there. para o algarismo romano 1. Okay, point A says Aqui o ponto A diz that in verse 31, 32 and 33 we see Christ as the firstborn son of God, que nos versículos 32 e 33 vemos que Cristo, como o primogênito de Deus, was promised to the fathers. foi prometido aos pais. And where was this promise to the fathers? E qual foi essa promessa aos pais? It was in 2 Samuel 7 Está em 2 Samuel 7, that we fellowshipped about. que nós tivemos comunhão sobre. And God fully fulfilled this promise by raising up E Jesus. Deus cumpriu essa promessa ressuscitando Jesus. This resurrection of Christ was a birth to the man Jesus. Essa ressurreição de Cristo foi um nascimento para o homem Jesus. And it's interesting that this is the man Jesus. Isso é interessante aqui, porque aqui é o homem Jesus. Jesus Christ as the Son of God Cristo, como o Filho de Deus, didn't need to be resurrected. ele não precisava ser But here the ressuscitado. resurrection was a birth to the man Jesus. Mas aqui a ressurreição é para o homem Jesus. Christ was begotten by God Cristo foi gerado por Deus in his resurrection Em to be the sua- firstborn son of God em sua ressurreição para ser o filho primogênito de Deus, among many brothers. entre muitos irmãos. So in Romans 8:29, Então, em Romanos 8, 29, it talks about being conformed to the image of his son. fala sobre sermos conformados à imagem de seu filho. But if we go back to the book of John, Mas- chapter 20, Mas se vamos para o livro de João, I capítulo can just speak 20, to it. Capítulo 20, versículo 17. amém. Okay, it talks about the Lord when Mary Magdalene came to him after his resurrection. Aqui diz que o Senhor, quando Maria veio a ele após a sua ressurreição, He said, "Do not touch me, ele diz, não me toque, because I haven't risen to my Father porque eu yet." ainda não subi ao Pai. And he said, "Go tell my brothers Vá e diz aos meus irmãos that I ascend to my Father and your Father, que eu subo para o meu Pai e para o vosso Pai, and my God and your God." meu Deus e vosso Deus. This indicates that in resurrection, Isso indica que em ressurreição, the Lord generated que em ressurreição o Senhor ele gerou many sons. muitos filhos. So here we see in his he was begotten by God in his resurrection Aqui então diz que ele foi gerado por Deus em ressurreição to be the firstborn son para ser o primogênito de Deus among many brothers. entre muitos irmãos. But he was the only begotten son of God from eternity. Mas ele sempre foi o unigênito de Deus desde a eternidade.
After his incarnation, após a sua encarnação, through resurrection, através da ressurreição, he was begotten by God in his humanity ele foi gerado por Deus em sua humanidade, to be the firstborn Son of God. para ser o primogênito de Deus. Again, the emphasis here is a matter of being begotten. De novo, a questão aqui é a questão de a ênfase aqui é a questão de ser gerado, He is being begotten by God in his humanity. por ser gerado por Deus em sua humanidade. I really appreciate Hebrews 1:6, Eu também desfrutei de Hebreus 1:6, which says, "And when he brings again the firstborn que diz: "E ao introduzir novamente o primogênito into the inhabited earth, no mundo, he says, and let all the angels of God worship him." diz: "E todos os anjos de Deus o adorem." The indication here A indicação aqui is that when the Lord comes back é que quando o Senhor volta the second time, a segunda vez, he's not coming only as the only begotten Son. quando o Senhor voltar a segunda vez, ele não voltará somente como o Filho de Deus, He's coming as the firstborn Son of God. como o unigênito de Deus, ele volta como o primogênito de Deus. And indicates there are many sons coming with him. Isso indica que há muitos irmãos com ele. Okay, point C says, Paul Ok? O ponto C diz: Paulo was able to see the Lord's resurrection pôde ver a ressurreição do Senhor in Psalm 2:7. em Salmos 2:7. Paul saw the revelation. Paulo viu essa I don't revelação. know how he saw it, Eu não sei como ele viu isso, but in Psalm 2:7 it says, "You are my son, today I have begotten you." mas em Salmos 2:7 temos: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Paul related this today Paulo, ele relacionou esse hoje to the day of the Lord's resurrection. com o dia da ressurreição Isn't do that Senhor. wonderful? Isso não é maravilhoso? This means that Christ's resurrection was Isso- his birth Isso significa que a ressurreição de Cristo foi o seu nascimento, as the firstborn Son of God. como o primogênito de Deus. Lord Jesus. Ó Senhor Jesus. And then point 3 says, Jesus, the Son of God, Son of Man, Então o ponto 3 diz: Jesus, o Filho do homem, was born to be the Son of God nasceu para ser o Filho de Deus, through being raised up from the dead. sendo ressuscitado dentre os mortos. Therefore, Portanto, God's raising up Jesus from the dead Deus ressuscitar Jesus dentre os mortos was his begetting of him to be his firstborn son. foi gerá-lo para ser seu filho primogênito. You know, in the Lord's crucifixion, Sabe, na crucificação do Senhor, Galatians 2 says that we were crucified with him. Em Gálatas 2 diz que nós fomos crucificados com ele. And in 1 Peter 1, it also talks about we were raised together with him in his resurrection. E em 1 Pedro também diz que nós fomos ressuscitados com ele. So all these points are actually quite subjective, can be quite subjective to us. Então todos esses pontos são muito subjetivos a nós. We need to receive of the Spirit Precisamos receber isso do Espírito so that we can enjoy, para que possamos actually we can desfrutar, experience, experimentar, enjoy, desfrutar and express this Christ, e então expressar esse Cristo, who is the firstborn Son of God. aquele que é o primogênito de Deus. Okay, and then point D says, Então o ponto D diz: through Christ, through incarnation, por meio da encarnação, God's only begotten Son o Filho unigênito de Deus put on humanity revestiu-se da humanidade and became the God-man. e tornou-se o homem-Deus. Hallelujah. Aleluia! Then in resurrection, Depois, em ressurreição, this God-man was born of God esse homem-Deus nasceu de Deus to be his firstborn. para ser o seu primogênito. This is actually explaining how resurrection was the birth to the man Jesus. Aqui explica, na verdade, como a ressurreição foi um nascimento para o homem Jesus. So in subpoint 1, Então, no subponto 1, before incarnation, antes da encarnação, God's only begotten Son o Filho unigênito de Deus did not have any human nature. não tinha natureza humana. He had only the divine nature. Ele tinha apenas a natureza divina. So before incarnation, Então, antes da encarnação, he was God's only begotten Son ele era o unigênito de Deus. Somente o unigênito de Deus. with only divinity. Somente com divindade.
He didn't have any human nature. Ele não tinha nenhuma natureza humana. But in his incarnation, Mas em sua encarnação, he put on ele se vestiu humanity. de humanidade. He put on the human nature. Ele se vestiu de humanidade. He went through the process Ele passou pelo processo of his death, de sua morte and in his resurrection, e em sua ressurreição, he is now the firstborn Son of God. ele é agora o primogênito de Deus. And he has the human nature E agora ele tem a natureza humana and also the divine nature. e também a natureza divina. Amazing. É maravilhoso. Oh, Lord. Ó Senhor. Okay, point E. Ok, o ponto E. This is more portion that includes us. Isso é mais uma porção que nos inclui. Because we're talking about Christ, Porque estamos falando de Cristo. but God's economy is that Christ is made real to us, Mas a economia de Deus é Cristo ser feito real para nós. that we can become a duplication of Him. Para que nós possamos nos tornar uma duplicação dele. So point E says, through His resurrection, Então o ponto E diz, por meio da sua ressurreição, Christ was born to be the firstborn Son. Cristo nasceu para ser o filho primogênito de Deus. And at the same time, E ao mesmo tempo, all His believers were born to be the many sons of God. todos os seus crentes nasceram para ser os muitos filhos de Deus. And we covered this point in 1 Peter 1:3. E nós cobrimos esse ponto em 1 Pedro 1:3. But Hebrews 2:10 says, Mas Hebreus 2:10 diz He is leading many sons into glory. que ele está conduzindo muitos filhos à glória. That's us. Esses somos nós. Point 1 says, as among many sons, Entre esses muitos filhos, ponto 1 diz, only the firstborn is God's only begotten Son. somente o primogênito é o unigênito de Deus. Is this clear? Isso está claro? Amen. Oh Lord Jesus. Ó, Senhor. Amen. Amém. This only begotten Son of God, O Filho unigênito de Deus, in His resurrected humanity, em sua humanidade ressurreta, is also the firstborn Son of God. é também o Filho primogênito de Deus. Okay. So Christ, Então, Cristo, in eternity past, na eternidade passada, He was the only begotten Son of God. ele era o Filho unigênito de Deus. This doesn't mean that there was a point where Christ didn't exist, Isso não significa that there was a point where Christ didn't exist. que houve algum ponto que Cristo não existia. It's just a relationship between the Father and the Son. É só a relação entre o Pai e o Filho. He is the only begotten Son with divinity. Ele é o unigênito com a divindade. He came into time, Ele veio no tempo, entrou no tempo and He incarnated. e ele se encarnou. He became a man like you and me, like we Ele- sang in the song. Ele se tornou um homem, como você e eu, como cantamos no hino. He died Ele and morreu resurrected. e ressuscitou. Hallelujah. Aleluia! He became the firstborn Son of God. Ele se tornou o primogênito de Deus. His humanity A sua humanidade was elevated in resurrection. foi elevada na ressurreição. He was elevated. Foi elevada. It was actually uplifted. Foi, na verdade, elevada, It was divinized, foi divinizada and it was designated e ele então foi designado as the firstborn Son of God. como o primogênito de Deus. Saints, we have to turn to our spirit Santos, temos que voltar ao nosso espírito to really see Para realmente this ver. wonderful subject. para realmente ver essa questão maravilhosa. So now, Agora, então, he's not just the only begotten, ele não é somente o unigênito, he's the firstborn ele é o primogênito, with divinity com a divindade and humanity. e humanidade. What about us? E com relação a nós, Did we have divinity? nós temos a divindade? No, we didn't have divinity. Não, nós não temos a We were divindade. born with a human nature, Nós nascemos com a natureza humana,
Praise the Lord. Louvado seja o Senhor, We've received the life of the Father. porque recebemos a vida do Pai. We've been regenerated. Nós fomos regenerados. And what does this give us? E o que isso nos deu? Divinity. Divindade. 2 Peter 2 1 says Pedro we are 1. partakers Nós somos coparticipantes of the divine nature. da natureza divina. So now Então agora nós have our Nós- human nature nós temos uma natureza humana is still falling. ainda caída, But mas it will be designated. We're going to come into this. nós seremos designados também. A gente vai chegar aqui. So we have the humanity, Então temos a humanidade and today we are partaking of the divinity. e hoje estamos participando da natureza divina. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. So the firstborn O primogênito, has both divinity and humanity. então o primogênito tem tanto a divindade and como a humanidade. we, E nós, his believers, seus crentes, as God's many sons, como os muitos filhos de Deus, also possess both the human nature and the divine nature. também possuímos tanto a natureza humana como a natureza divina. We have been reborn with the life and nature of God. Nós nascemos de novo com a vida e natureza de Deus. Okay, let's go on to Roman numeral 2. Ok? Vamos ao agora Romano 2. More precious. Ainda mais precioso. Lord Jesus. Senhor Jesus. We need to know Christ. Precisamos conhecer Cristo. There's a lot of emphasis in this matter of knowing Christ. Há muita ênfase nessa questão de conhecer Cristo. It's not a mental knowledge, Não é um conhecimento mental, but it's a subjective knowledge. mas é um conhecimento subjetivo. To experience, Para experimentar, to enjoy, para desfrutar to express e expressar this Christ in his resurrection esse Cristo em sua ressurreição, that has been designated as the Son of que God foi designado como Filho de Deus in power with his human nature. em poder em sua natureza humana. We need to turn to the Spirit. Nós precisamos nos voltar ao Espírito. We need to come to the all-inclusive Spirit Temos que vir ao Espírito todo inclusivo to enter into the reality of who this person is. para entrar na realidade de quem essa pessoa é. Before his incarnation and resurrection, Antes da sua encarnação e ressurreição, Christ was the Son of God, Cristo era o Filho de Deus, the only begotten Son. o unigênito de Deus. Although Christ already was the Son of God Embora Cristo já fosse o Filho de Deus, before his incarnation, antes da encarnação, he still needed to be designated ele ainda precisava ser designado the Son of God Filho de Deus, out of resurrection. a partir da ressurreição. And here's the key. Why? E aqui está a chave. Por quê? Because by incarnation, he had put on the human nature, Porque pela encarnação ele havia se revestido da natureza humana, which had nothing to do with divinity. a qual não tinha nada a ver com a divindade. And the verses here we see in John 1:14. E os versículos aqui vemos em João 1:14. The Word became flesh and tabernacled among us. A palavra tornou-se carne e armou o tabernáculo entre nós. And in 8:3, Romans 8:3, E em Romanos 8:3, that God sending His own Son in the likeness of the flesh of sin, que Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne and concerning sin, condemned sin in the da flesh. carne do pecado, e no tocante ao pecado, condenou o pecado na So His carne. human nature that He put on Então essa natureza humana que ele precisou se vestir had nothing to do with divinity. não tinha nada a ver com a divindade. So let's look at these subpoints. Vamos ver os subpontos agora. After the Son of God became incarnate, Após o Filho de Deus encarnar-se, His divine nature was concealed Sua- by His flesh. sua natureza divina foi oculta pela carne. Christ was already the Son of God in His divinity, Cristo já era o Filho de Deus em sua divindade, but the part of Him mas parte dele, that was Jesus with the human nature, que era Jesus com a natureza humana, this was born of Mary, nascido de Maria, was not
the Son of God. não era o Filho de Deus. Was not the Son of God. Não era o Filho de Deus. Okay. By his resurrection, Pela sua ressurreição, Christ sanctified and uplifted his human nature, Cristo santificou e elevou sua natureza humana, his humanity. sua humanidade, And he was designated out of resurrection e foi designado como resultado da ressurreição as the Son of God with his human nature. Filho de Deus com essa natureza humana. In this sense, he was begotten the Son of God. He was begotten the Son of God in his resurrection. Nesse sentido, ele foi gerado como Filho de Deus em sua ressurreição. You know, this matter of sanctifying the human nature Sabe essa questão de santificação da natureza humana and uplifting the human nature? e ele ter elevado sua natureza humana? This is what the Lord is doing with us today. Isso é o que o Senhor está fazendo conosco hoje. He's sanctifying us. Ele está nos santificando. He's uplifting our human Ele nature. está elevando a nossa natureza humana. All we have to do is keep partaking of the divine nature. Tudo o que temos que fazer é continuar participando da sua natureza divina. And organically, this happens. E organicamente isso acontece. We need to keep enjoying the divine nature. Precisamos continuar desfrutando a natureza divina. The power of his resurrection will completely permeate our whole being. O poder da sua ressurreição irá permear completamente o nosso ser. And our created human nature E a will nossa be natureza, uplifted. a nossa natureza criada vai ser elevada. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Okay, let's go on. 2.4. Vamos para o ponto 4. This designation of the Son of God was in power. Essa designação do Filho de Deus foi em poder. The power of Christ's O resurrection. poder da ressurreição de The Cristo, reality of which is the Spirit. cuja realidade é o Espírito. I mentioned this before. For Eu- us to get into the reality, we need to be in the Eu Spirit. mencionei isso antes. Para estarmos na realidade, precisamos estar no Espírito. And the Spirit of the power of resurrection E o poder da ressurreição, mentioned in Ephesians 1, mencionado em Efésios 1, 19 and 20. em 19 e It 20, said, "What is the surpassing greatness of His power Diz- toward us who believe? diz: E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, According to the operation of the might of His strength, segundo a operação da força do seu poder, which He caused to operate in Christ, que ele exerceu em Cristo, in raising Him from the dead ressuscitando dentre os and mortos sitting Him at the right hand in the heavenlies." e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. I like that hymn that we sang, "Death cannot hold the resurrection life." Eu the resurrection gosto life. daquele hino que cantamos que fala da vida de ressurreição. Because a lot of times we might find ourselves in situations of death, Porque muitas vezes podemos nos encontrar em uma situação de morte and we need the resurrection life. e precisamos então da vida de We ressurreição. need the resurrection power. Precisamos do poder da ressurreição. And what do we need to do? O que precisamos então fazer? We need to tap into the source. Nós precisamos estar abaixo dessa fonte. And it's only by our entering into the Spirit, É somente entrando no Espírito, turning our heart to the Lord, voltando o nosso coração ao Senhor, that the Lord can fill us. o Senhor pode nos encher, Even He might tell us até mesmo nos dizer in our valley situations, numa situações de vale, that I'm infusing you eu estou me infundindo em você with the power of resurrection com o poder de ressurreição to make our valleys para fazer aqueles vales higher, mais altos. that will be in life, Eles serão em vida, no matter what our condition is. não importa a condição que All of estamos. us need this power of resurrection, the power of resurrection. Todos nós precisamos desse poder de ressurreição, But it requires our turning. mas isso requer o nosso voltar. It requires our being keen Isso requer to the Spirit. o nosso estarmos no Espírito. So again, we need to come to the all-inclusive Christ. Então, de novo, precisamos vir para o Cristo todo inclusivo.
as a spirit in our spirit. como o Espírito no nosso espírito. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Point C, through designation in resurrection, No ponto C, pela designação em ressurreição, the Christ who was already the Son of God before his o incarnation Cristo que já era Filho de Deus antes da sua encarnação, became the Son of God in a new way. tornou-se Filho de Deus numa nova maneira. Again, this is the same point, but from a different perspective. Isso, de novo, isso é o mesmo ponto, mas é de uma perspectiva diferente. Before his incarnation, he was the Son of God only with divinity. Antes da sua encarnação, ele era o Filho de Deus somente com divindade. Through his resurrection, he was designated the Son of God Por meio da sua ressurreição, ele foi designado Filho de Deus, with both divinity and humanity. tanto com divindade como com humanidade. And this is interesting. If Christ Isso é interessante. had not put on human nature, Isso é interessante, porque se Cristo não tivesse se revestido da natureza humana, there will be no need for him to be designated the Son of God. não haveria nenhuma necessidade de ele ser designado Filho For de in Deus. his divinity, he was already the Son of God, Porque em sua divindade, ele já era o Filho de Deus, desde a eternidade. even from eternity. Desde a eternidade. But praise the Lord, Mas louvado seja o Senhor. his economy required him to put on humanity. A sua economia requeria que ele vestisse a humanidade. And I'm so appreciative that he became a man E- like E me, eu fico tão tocado que ele se tornou um homem como eu, that we can be a duplication of him para que nós possamos ser uma duplicação dele. without him becoming a man. Sem ele se tornar homem, There's no hope for us. não há esperança para nós. But praise the Lord for his economy. Mas louvado seja o Senhor por sua economia. Having put on humanity through incarnation, Tendo se revestido da humanidade pela encarnação, he was designated the Son of God with humanity in resurrection. ele foi designado Filho de Deus com humanidade em ressurreição. As a designated Son of God, Como o Filho designado de Deus, he has two natures, Cristo tem duas naturezas, divinity and humanity. divindade e humanidade. The humanity that he now has A humanidade que ele agora tem is not a natural humanity, não é uma humanidade but a natural, humanity that is uplifted in resurrection. mas uma humanidade elevada em ressurreição. Amen. Amém. Praise the Lord. Louvado Point seja o D, Senhor. Amém. Ponto D. the designation of Christ A, as a desig- Son of a God designação de Cristo como Filho de Deus was with humanity com humanidade was according to the spirit of holiness. foi segundo o Espírito de santidade. This is a crucial point. Esse é um ponto crucial. The spirit of holiness in his life is a life essence of the Lord O Jesus. Espírito de santidade é a essência da vida do Senhor Jesus. When he lived on the earth Quando in the ele, flesh, quando ele viveu na terra, na carne, he had this essence with him. ele tinha essa essência nele. The Lord in his human living was very mysterious. O Senhor, na sua vida humana, era muito misterioso. He had this life essence. Ele tinha essa essência de vida. Brother Ron said, I don't even know what it is. Alguns diziam, eu não sei o que é isso. I don't know what it is either. Eu não sei o que é isso. But there's a life essence within the Lord Jesus. Mas algo que, como essa essência de vida no Senhor Jesus, In Isaiah, em Isaías, we see that he wasn't a comely person, nós vemos que ele não era uma pessoa comum. but he was so attractive. Que ele era uma pessoa comum, mas ele era tão atraente. Just one word Apenas uma palavra to Matthew, to the disciples, para Mateus, para os discípulos, and they left everything and followed him. e eles deixaram tudo para segui-lo. What about you? E com relação a você? Wasn't it attractive to you? Ele não foi atrativo para And você? that's why we're here, because we porque- love the Lord Jesus. É por isso que estamos aqui, porque amamos o Senhor. He was mysterious. Ele foi misterioso. Even the people that lived in his time, Até mesmo as pessoas que during his time on the earth, até as pessoas que vivem hoje na Terra, in that time, que in viviam Christ, naquela época, they look at him eles olhavam para ele and they wonder, who is this person? e eles perguntavam quem é essa pessoa. In Matthew Em 13, em Mateus 13, 54, 54,
I'm just going to read a little bit to you. Em Mateus 13, 54, eu só vou ler rapidamente para vocês. He said- 13:54. He said he came to his own country and taught them in the synagogues. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga deles, So they were astounded and said, de tal sorte que ficavam atônitos e diziam: "Who is this man? Quem é esse homem? Where did this man get all this wisdom and these Donde- works of power? De onde lhe vem essa sabedoria, essas obras de poder? Is this not the carpenter's son? Ele não é o filho do carpinteiro? Isn't his mother Mary Não se chama sua mãe Maria? and his brothers? They list the names of the brothers. E seus irmãos, eles listam os nomes dos They were irmãos? astounded at what he spoke. Eles estavam atônitos com as palavras que ele dizia. Someone said, "I am the bread of life." Ele dizia: eu sou o pão da vida. That is profound. Isso é profundo. You look at him, he looks like an ordinary man. Você olha para ele e ele But he, parece como um homem but he comum. opens his mouth and says, "I am the bread of life. Mas ele abre a boca e diz: eu sou o pão da vida. I am the life and the resurrection." Eu sou a vida e a ressurreição. It's baffling. You look at him, É chocante. he looks normal, it's like you. Ele parece normal, ele parece como você. And then he speaks, he opens his mouth. E ele fala, ele abre a boca. And you're like, wow. E você diz: uau. Mysterious, because the divinity is inside him. Porque a divindade está dentro dele. The humanity has concealed A the humanidade divinity. cercou a divindade dele. But he speaks. Mas quando ele fala, You just love him. você simplesmente o ama. You just love him. Você o ama. And he does incredible things. E ele fez coisas incríveis. What a mysterious person. Que pessoa misteriosa. Lord Jesus. Senhor Jesus. Anyway, going back to the life essence. It's a life essence. This is the life essence. E voltando para essa essência da vida, isso é a But you essência know, da saints, vida. this life essence is not just in the Lord Jesus. Mas a questão é, essa essência da vida não está só no Senhor Jesus. It's in you, brother. Está em você. We have this life essence. Nós temos essa essência de vida. It is this life essence that is going to transform us. Essa essência de vida é que vai nos transformar. It's going to designate us as sons of God. Vai nos designar filhos de Deus. But we have to come to him. Mas temos que vir a Ele. We have to experience him. Temos que experienciá-lo. We have to enjoy him. Desfrutá-lo. Lord Jesus. Senhor Jesus. When the Lord Jesus was resurrected from among the dead, Quando o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, he was designated the Son of God in power ele foi designado filho de Deus em poder, by resurrection according to the Spirit of holiness that was in him. pela ressurreição segundo o Espírito de santidade que estava nele. Resurrection. Ressurreição. Lord Jesus. Senhor Jesus. We need a resurrection life. Precisamos da We vida de have the ressurreição. resurrection life. Na verdade, temos a vida de ressurreição. Lord Jesus. You know, when you think of resurrection, you think of Quando pensamos em ressurreição, the Lord, of course, resurrected. pensamos, é claro, o Senhor ressuscitou. But this resurrection is different than any other resurrection that is in the Bible, like Lazarus. Mas essa ressurreição é diferente de qualquer outra que houve, como a de Lázaro. Lazarus had the Lord applied the power of resurrection to Lazarus. O Senhor aplicou o poder de ressurreição em Lázaro. And Lazarus rose up. E Lázaro ressuscitou. But there was no change in Lazarus' humanity. Mas não houve uma mudança na humanidade de He Lázaro. just rose up. He was the same person. Ele era a mesma pessoa. But the Lord Jesus, Mas o Senhor Jesus, within him was the life essence. dentro dele estava a essência de vida. The reality of this is the Spirit. A realidade disso é o Espírito. And the Spirit, E o Espírito, this life essence, essa essência de vida, resurrected the humanity of Jesus. ressuscitou a humanidade de Jesus. It uplifted it. Elevou-a, It transformed it. transformou-a, It deified it. deificou-a And designated it. e o designou. Amém.
The humanity of Jesus A humanidade de Jesus completely unique. é completamente única. Completely unique. Completamente única. So now Então agora, he is the Son of God in a way that is more wonderful than before. ele é o Filho de Deus de maneira mais maravilhosa que antes. Do you believe this? Você acredita nisso? In a way that is more wonderful than before. Mais maravilhosa que antes. Now he has the divine life, the divine nature, Porque agora ele tem a natureza divina, and the human nature. a natureza humana, But this human nature is resurrected. mas essa natureza humana é ressurreta, It is transformed. é transformada, It is uplifted. elevada, It is glorified. glorificada It is e designated. designada. This is completely different than any other type of resurrection. Isso é totalmente diferente de qualquer outro tipo de ressurreição. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. So we see this matter of Christ's designation, Então vemos essa questão da designação de Cristo. as I indicated before, the designation of Christ as his firstborn Son of God Como foi dita antes, essa designação de Cristo foi para torná-lo primogênito, leads to our own designation as many sons of God. guia-nos para nos tornar The many sons of God. os muitos filhos de Deus. And the Lord has become a pattern. O Senhor, ele se tornou um modelo. As the firstborn Son of God, is a pattern for Como um us. primogênito de Deus, ele é um modelo para nós. He's a prototype for us. Ele é um protótipo para nós. So, this leads us to point E, Isso nos leva ao ponto E. which talks about this. Nós falamos sobre isso. We need to connect Romans 1, 3, and 4 Precisamos associar Romanos 1, de 3 a 4, and 8:29. com 8, 29. Romans 1, 2 and 3 Romanos 1, 3 says, concerning his son who came out of the seed of David according to the flesh, diz a respeito do seu filho, que veio da descendência de Davi segundo a carne, who was designated the Son of God in power according to the Spirit of holiness, que foi designado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santidade, out of the resurrection of the dead, Jesus Christ our Lord. pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. And 8:29 E Romanos 8, 29 says, because those whom he foreknew, diz, porque os que ele conheceu de antemão, he also predestinated também os predestinou to be conformed to the image of his son, para serem conformados à imagem do seu filho, that he would be the firstborn among many brothers. a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Through his incarnation, crucifixion, and resurrection, Por meio da sua encarnação, crucificação e ressurreição, Christ, the Son of God, Cristo, Filho de Deus, became the firstborn son, tornou-se o filho and primogênito. the many sons E os muitos filhos, who are the brothers of que Christ, são os irmãos de are being Cristo, conformed to estão this image. sendo conformados à sua imagem. Praise the Lord. I was really touched by this. Eu fui muito tocado por isso. I feel like the Lord has a burden here. Eu sinto que o Senhor tem um encargo aqui. The matter of our conformation, A questão de sermos conformados. Romans 8:19. Romanos 8, 19 8:19 says that for the anxious watching of creation eagerly awaits the revelation of the sons of God. diz, porque a ardente expectativa da criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. The revelation of the sons of God A revelação dos filhos de Deus is the confirmation é a conformação of the sons of God. dos filhos de Deus. The whole creation is waiting eagerly Toda a criação espera ansiosamente for the revelation of the sons of God. pela revelação dos filhos de Deus. The whole creation is waiting eagerly Toda a criação espera ansiosamente for us to be revealed as the sons of para God. nós sermos revelados como os filhos de There's Deus. something here. Há algo aqui. Lord Jesus. Senhor Jesus. The creation was made subject to vanity,
A criação foi feita, was made foi sujeita à vaidade because of the fall. por causa da queda. But the Lord is recovering us Mas o Senhor está nos restaurando and is designating us. We're in the process of being designated e Ele está nos designando to be conformed to the image of the firstborn para son. sermos conformados à imagem do Filho de Deus, do Filho primogênito de Deus. There's one more verse that I just will share before I go Há on. mais um versículo que eu gostaria de compartilhar antes de continuarmos. 8:21. Romans 8:21. Romanos 8, 21. It says, in hope that the creation itself will also be freed from the slavery of corruption into the freedom of the glory of the children of God. Na esperança de que a própria criação também será libertada da escravidão, da corrupção Saints, e levada à liberdade da glória dos filhos de Deus. so there's a freedom in our revelation. Então, há libertação na nossa revelação. Not just we become free in Christ, Não- we are already free in Não Christ, somente nós nos tornamos livres em Cristo, but the whole universe will Ma- be freed. mas todo o universo será libertado. The whole universe will be freed Todo- when the sons of God are revealed. Todo o universo será libertado quando os filhos de Deus forem revelados. Amen. I think I'll leave this for your consideration. Amém. Eu gostaria de deixar isso para consideração de vocês. Point 2 says in Romans 1, 3 and 4, Em Romanos, no ponto 2 diz em Romanos 1, de 3 a 4, Christ the Son of God is the prototype, Cristo, Filho de Deus, é o protótipo. whereas in 8:27 the many brothers are those who have been mass produced. Enquanto em 8:29 os muitos irmãos são aqueles que foram produzidos em massa, From the prototype and are being saved in life a partir do protótipo, e ao serem salvos em vida, to be conformed to the image of the firstborn son. serão conformados à imagem do Filho primogênito. Can we read together the last point? Podemos ler juntos o último ponto? Is it three? Three. Yes. Isso nos leva à questão da deificação e implica que a intenção de Deus em sua economia é tornar-se homem para que em Cristo nós, os crentes em Cristo e filhos de Deus, nos tornemos Deus em vida, em natureza e em constituição, mas não na deidade. Essa implicação é grandiosíssima e, por fim, a Bíblia é concluída dessa maneira. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. This is God's economy. Essa é a economia de Deus. Actually, this is the high peak of the divine Essa, na revelation. verdade, é o pico da revelação divina. God became man Deus se tornou homem to make man God in life, in para nature, fazer o homem, para tornar o homem Deus em vida e natureza, in constitution, em constituição, in expression, in function, em expressão e função, so that he can have an expanded expression. para que ele tenha uma expressão expandida. I believe this is the joy set before the Lord. Isso, sorry, come again? I believe this is the joy set before the Eu creio Lord. que isso é a alegria que lhe estava proposta. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. I'll stop here. Paro por aqui. Amém. Amen. Thank you, brother. Amém.